Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje, o tema é a evolução da governança digital aqui no Brasil. Olá, sim. Vamos ver como a tecnologia está mudando a relação do Estado com a sociedade, né? Exato. Desde a participação das pessoas até a eficiência dos serviços públicos. É um impacto grande. E olha, temos bastante material para isso. Artigos acadêmicos, sabe? Resumos de conferências, entrevistas com gente da área. E documentos oficiais também, né? Sim. Coisas que vão desde a teoria, tipo cidadania digital, até as estratégias mesmo e os desafios, os nós tecnológicos que o Brasil está enfrentando. Um panorama bem completo, então. A ideia hoje é mergulhar nisso tudo. Tentar entender o real potencial da tecnologia no governo, sabe? Mas também olhar para os obstáculos. O que não são poucos. Pois é. E o que isso significa na prática, para a administração e para a vida das pessoas. Preparada? Vamos lá. Acho importante começar dizendo que, quando a gente fala de transformação digital, não é só, comprar computador novo. Não é só ferramenta. Não mesmo. É uma mudança cultural, sabe? Bem mais profunda nas instituições. O foco tem que mudar para a agilidade, para a experiência de quem usa o serviço. Centrada no cidadão, que se fala tanto. Exatamente. E usar a inovação para melhorar as políticas públicas. Faz sentido. E o Brasil como tá nessa foto? A gente avançou, né? Olha, avançamos sim. Chegamos ali na 44ª posição no ranking da ONU de governos digitais. Isso é bom. E temos a 4ª maior população conectada do mundo. Muita gente online. Muita gente. Mas, assim, se a gente compara com países como Dinamarca, Coreia do Sul, ainda falta um bocado, sabe? Tem chão pela frente. Tem. E alguns estudos, tipo um da FGV, indicam que o setor público ainda corre um pouco atrás do privado nessa jornada de transformação. Essa diferença é importante, né? Entre só usar a tecnologia e transformar de verdade. Fundamental. Então, governança digital não é só colocar um computador na repartição. É repensar a gestão. Usar as TICs, né? Para ter mais transparência, mais eficiência. E mais participação social. É isso. E aí entra o que você falou da FGV, digitalizar versus transformar. Exato. O fascinante é isso. Digitalizar, é pegar um formulário de papel e botar online. O processo antigo continua ali, só que digital. Entendi. Transformar é outra coisa. É redesenhar o serviço todo, sabe? Repensar como o governo entrega valor, partindo do que as pessoas realmente precisam. Muda a lógica. Muda a essência da administração pública. É buscar um governo que realmente funcione para quem usa, centrado no cidadão de verdade. E quando isso acontece, imagino que os benefícios sejam enormes. O que as fontes mais destacam? Olha, o primeiro ganho, e mais óbvio talvez, é na eficiência e produtividade. Processos internos ficam mais ágeis, tarefas repetitivas são automatizadas. Menos burocracia na prática? Exato. Menos papelada, menos carimbo. Isso impacta o dia a dia de todo mundo, né? Servidor, cidadão. Eu imagino que gere economia também, certo? Menos desperdício? Com certeza, a análise de dados, por exemplo, ajuda a alocar melhor o dinheiro público. Evitar gastar onde não precisa, sabe? Usar a informação para gastar melhor o recurso, que é limitado. Outro ponto que sempre aparece é a melhoria no atendimento. Serviços mais rápidos, disponíveis online. Sim, a qualquer hora, de qualquer lugar. Tem exemplos internacionais ótimos, como o gov.uk, lá no Reino Unido, e aqui o nosso gov.br, que já concentra mais de 4.000 serviços. É bastante coisa. É. A ideia é ter menos fila, menos complicação e, idealmente, serviços até mais personalizados para a necessidade de cada um. Isso puxa outra coisa, transparência e, como se diz, accountability. Isso, a responsabilização. Quando a informação do governo está fácil de achar, nos portais de transparência, qualquer pessoa pode olhar, fiscalizar. Aumenta o controle social. Exatamente. E a confiança também, né? Que é super importante. O que leva direto para a participação cidadã. Com o digital surgem outros canais, né? Muitos. Plataformas de consulta pública online, vi uma menção ao Colab, que ajuda nisso. As pessoas podem dar opinião sobre projetos, políticas. E as redes sociais também, para mobilizar, debater. Sim, a tecnologia pode, pelo menos em teoria, aproximar mais as decisões do governo do que a população pensa ou quer. Tem exemplos lá fora que mostram até onde isso pode ir. Ah, tem sim. A Estônia é quase um case clássico. Praticamente tudo é digital lá. Eles calculam que economizam séculos de trabalho por ano com isso. Séculos? É impressionante. É.
E Singapura, com aquela visão de Smart Nation, usa a tecnologia para otimizar desde o trânsito até a saúde dos idosos. Bem avançado. Então não é só conveniência. É um impacto mais fundo na democracia mesmo, da forma como o governo funciona. Sem dúvida. Um cidadão mais bem informado, com canais para participar, tende a confiar mais, a ser mais ativo e para o governo usar Big Data, análise de dados. Para tomar decisões melhores. Exato. Mais estratégicas, baseadas em evidência, não só no achismo, né? E permite inovar também. Criar serviços novos. Com certeza. Soluções que antes nem se imaginava. E a inteligência artificial, a IA, já está aparecendo nisso. Como? Olha, as fontes citam exemplos tipo usar IA para pegar fraudes no Bolsa Família, sabe? Otimizar recursos em cidades inteligentes, como o Barcelona faz com trânsito e poluição. É interessante. Apoiar na segurança pública, como alguns sistemas na China, ou até monitorar a saúde de idosos, como em Singapura. É bem amplo o potencial. Voltando para o Brasil, como é que está a nossa caminhada? A gente falou da melhora no ranking da ONU, né? Nível muito alto em 2020 e 20º lugar no serviço online. Isso. E o gov.br como essa vitrine, né? E não é só no federal, você disse. Não, tem o índice de 2022 da ABEPTIC, que é a Associação das Entidades Estaduais de TI, Ah, sim. que mostrou o Rio Grande do Sul na frente nos serviços digitais estaduais. Goiás, Minas, Paraná também bem colocados. Então os estados também estão se mexendo. E tem lei para isso, estratégia, tem. A Lei do Governo Digital de 2021 deu um norte importante. E teve a Estratégia de Governo Digital 2020-2022 com aqueles princípios. Foco no cidadão, integrado, inteligente. Confiável, transparente, eficiente. Lembro disso. Isso. E tinha os eixos de ação: transformar serviços, unificar canais, tipo o gov.br, fazer os dados conversarem, a tal da interoperabilidade. Essa é chave. E otimizar a infraestrutura de TI, claro. Mas coordenar isso tudo deve ser um quebra-cabeça gigante. Imagina. A responsabilidade maior ficou com a SEMI na presidência e a SGD no Ministério da Economia. Eles que acompanham os planos de transformação digital dos órgãos. E são muitos órgãos. Muitos. Em 2020 eram mais de 60 com planos federais. Mas pensa que no Executivo Federal todo são uns 220 órgãos com alguma estrutura de TI. É muita gente para alinhar. E aí volta a questão da cultura, né? Não adianta só ter o plano. Exatamente, a transformação só rola se a mentalidade mudar, principalmente dos gestores, das lideranças. Eles precisam comprar a ideia, investir em capacitação. A ENAP treinou bastante gente, você mencionou? Sim, mais de 20 mil servidores só em 2019 nessa área. E a comunicação interna tem que ser clara, menos tecniquez, sabe? Isso se conecta com aquela ideia de que a transformação não é só tecnologia. É humana, é cultural antes de tudo. Numa entrevista que a gente viu do Luiz Felipe Monteiro, que tocou parte dessa estratégia... Sim. Ele apontou 4 fatores críticos: engajamento, ouvir os órgãos e a sociedade, foco, ter clareza nos objetivos, remover barreiras, ter um apoio central para destravar as coisas, e ritmo, monitorar sempre, ter disciplina. Faz todo sentido. Mas aí é que a coisa pega, né? Na prática, quais são os grandes desafios que as fontes mostram? Onde a realidade complica? Olha, um que aparece sempre e é muito sério é a desigualdade de acesso. A tal da exclusão digital. Ah, sim. Se a internet não chega em todo lugar, ou se uma parte da população não tem como pagar ou não sabe usar as ferramentas, a transformação digital pode acabar piorando a desigualdade, né? Em vez de ajudar. É um risco real. E dentro do governo, os desafios. Aí tem a cultura organizacional, que é dura de mudar, resistência à tecnologia, processos antigos muito arraigados, silos entre os órgãos, sabe? Um não fala com o outro. Falta a mentalidade digital, como dizem. Exato. É um processo lento mudar isso. E a falta de gente preparada e de grana. Pesa muito. Falta conhecimento técnico em muitos lugares. E, ao mesmo tempo, tudo isso custa caro no começo. Comprar tecnologia, software, contratar gente. E a licitação pública para TI não ajuda, né? É lenta. Exato.
esbarra no orçamento apertado e num processo de compra que não acompanha a velocidade das coisas na tecnologia. E aquela questão prática de ter que dar o mesmo dado várias vezes, a integração. A falta de interoperabilidade. Um problemão. Se as plataformas não se falam, o cidadão fica pulando de um sistema para o outro, repetindo informação que o governo já devia ter. É frustrante. Muito. E ineficiente. Resolver isso é fundamental para a experiência ser boa. E chegamos num ponto sensível. Privacidade e segurança. Com tanto dado circulando online... Pois é. Crítico. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vale para o setor público também. Mas adequar tudo, treinar o pessoal e, principalmente, mudar a cultura de como se trata dado é um desafio enorme. Precisa garantir a segurança, né? Senão a confiança vai embora. Totalmente. Segurança contra vazamento, uso ético, tudo isso é base para a confiança nos serviços digitais. E a própria burocracia, as leis atuais, atrapalham também. Sim, as fontes apontam isso. O processo de contratar TI é visto como lento, rígido demais, e às vezes as leis nem foram pensadas para esse mundo digital, acabam criando barreiras sem querer. Olhando mais fundo, essa questão da privacidade vai além da técnica, né? É ética. Tem iniciativas como o CEPS-Gov.br, o Centro de Excelência em Privacidade e Segurança e o PPSI, que tentam, criar padrões, melhorar a maturidade dos órgãos nisso. Mas é um trabalho contínuo. E a inclusão digital, que a gente falou, sem ela... A promessa democrática da governança digital fica vazia. Precisa de política pública focada, investimento pesado não só em infraestrutura, mas em capacitação, acesso para todo mundo. E a interoperabilidade, reforçando. É eficiência básica. O governo não pode pedir um dado que ele mesmo já tem em outro lugar. E a segurança, né? É a base de tudo. Sem segurança, a confiança some, ainda mais com dado sensível de saúde, de finança. Nesse cenário todo, surge a IA, a inteligência artificial. O potencial gigante, mas que assusta um pouco também, né? Exato. Vimos os exemplos de fora. Estônia, Singapura, usando o IA para personalizar, para ser mais eficiente. Mas aí vem o dilema. Sim. Que as fontes debatem muito. De um lado, os benefícios. Eficiência, personalização em massa, até prever necessidades. Do outro, os riscos. Privacidade ameaçada pela coleta enorme de dados. Risco de uso indevido. Exato. Algoritmos com vieses, que podem piorar para conceitos que já existem. E a falta de transparência, né? A caixa preta, que ninguém sabe como funciona direito. Como achar o equilíbrio? Regulamentação e ética é o que apontam. A LGPD ajuda, mas precisa mais. Princípios éticos claros para o uso de IA no governo. A OCDE tem sugestões boas. Respeito a direitos humanos, transparência, robustez, segurança, responsabilidade. Governança de dados forte. Muito forte. E se fala muito da IA explicável, a XAI. Para poder entender a decisão do algoritmo. Isso, para poder auditar, corrigir erro e, claro, para gerar confiança. Não dá para confiar no que não se entende. E a sociedade tem que participar dessa discussão, né? Fundamental, debater abertamente como a gente quer usar IA, onde, com que limites. Isso levanta aquela questão. Que troca a gente topa fazer entre conveniência e eficiência e a nossa privacidade, a nossa autonomia? É uma pergunta difícil. Considerando tudo isso, potencial, desafios, que caminhos as fontes sugerem para o futuro da transformação digital aqui no Brasil? Olha, as direções são bem consistentes. Primeiro, tem que continuar planejando e investindo, não só em tecnologia, mas em capacitar sempre os servidores. Tipo Colab University, ENAP. Isso, e expandir a infraestrutura para diminuir a exclusão digital. Não dá para deixar ninguém para trás. E a integração, quebrar os silos. Fundamental. Mais colaboração entre União, Estados, municípios. E a integração técnica dos sistemas, para a informação fluir e facilitar a vida de cidadão. E o foco sempre... No cidadão. É um mantra. Desenvolver e redesenhar os serviços pensando em quem usa, nas necessidades reais.
Usar ferramentas de participação, tipo as do Colab, não só para ouvir, mas para construir junto. E persistir na mudança cultural, buscar parcerias. Exatamente. Promover ativamente a cultura digital no governo e buscar parcerias com o setor privado, com a sociedade civil, que podem trazer ideias novas e agilidade. No fundo, então, não é um projeto com começo, meio e fim. De jeito nenhum. É um processo contínuo, de adaptação, de melhoria. Exige um compromisso que vai além da tecnologia. Envolve ética, governança, cultura. E a chave, o ponto central, é colocar a inclusão e a equidade no meio de tudo isso, para garantir que os avanços cheguem para todo mundo. Então, resumindo, a jornada da transformação digital no Brasil é essa dança, né? Entre a promessa de um governo melhor, mais eficiente, transparente, participativo. E a realidade dura dos obstáculos. Sim, infraestrutura desigual, falta de integração, os dilemas da privacidade, da IA e a barreira gigante da cultura, que não muda fácil. O objetivo é possível. Um governo ágil, centrado nas pessoas. Mas exige esforço contínuo, consciente. Perfeito, não tem linha de chegada mágica, o sucesso depende desse compromisso de longo prazo. Investimento inteligente, coragem para mudar a cultura, agilidade para se adaptar e, principalmente, a decisão política de fazer isso de forma inclusiva, para que os benefícios cheguem para todos os brasileiros de verdade. Para a gente ficar pensando, com a inteligência artificial prometendo personalizar tantos serviços públicos, usando nossos dados, como é que as instituições podem garantir que essa personalização sirva mesmo às diversas necessidades da população e que não acabe, sem querer, reforçando preconceitos ou criando novas exclusões baseadas em algoritmos que a gente nem sempre entende bem? Fica a reflexão.